Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural, jornalista e embaixador do Psi Terapia no Exterior. E junto com o The Hub, eu vou conduzir esse podcast, Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre o que tudo isso faz com a nossa mente e com o nosso coração. Aqui a gente conversa sobre assuntos reais, sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ameaças da expatriação, porque viver fora pode ser uma grande conquista, mas também pode ser silenciosamente desafiador. E hoje eu recebo com grande satisfação Odaleia Freire, que é mentora, psicóloga das expatriadas e coordenadora do Psi Terapia no Exterior. Ela vivencia na pele aquilo que muitos brasileiros no exterior estão passando. E foi por atravessar as fronteiras que hoje ela consegue nos ajudar a nomearmos aquilo que sentimos. Odaleia, seja muito bem-vinda. Obrigado, Vitor. É um prazer imenso e muito feliz de poder estar contribuindo, né, com minha experiência, meu conhecimento. Super feliz. Obrigada pelo convite. Oba, maravilha. Meu bem, receber você aqui pra gente é uma grande satisfação, para que você possa compartilhar um pouco daquilo que você aprendeu, um pouco da sua jornada. Muitas pessoas que lhe acompanham nas redes sociais conseguem ver ali 1 ou 2% da sua realidade, não é? E a gente fica imaginando o que que acontece nos bastidores. E hoje a gente reservou aqui algumas perguntas para a gente conhecer um pouco mais sobre você, quem é o seu Daleia por trás das câmeras, não é? Como foi o seu percurso ao longo dessa sua vida, essa mulher que você representa hoje e que inspira tantas mulheres ao redor do mundo. Quando a gente para pensar nessa temática de hoje, ameaças da expatriação, isso soa um alerta nas nossas mentes. Para aqueles que pensam que expatriar ou para aqueles que talvez já expatriaram. Quais são as principais ameaças desta realidade e de que forma a gente pode estar atento a elas? Eita, já começou com uma pergunta bem quente, né? E aí eu vou começar lembrando que a expatriação, né? Primeiro a gente precisa lembrar que a expatriação ela pode acontecer tanto do expatriado com a família, mas também do expatriado sozinho, né? E que isso vai causar uma diferença bem grande. E aí, falando da expatriação tradicional, né, Vitor? Daquele que. Aquela expatriação que a pessoa é enviada pela empresa, quando a gente fala de expatriação tradicional, né? Então, quando acontece essa expatriação, o funcionário ali daquela corporação, daquele organismo internacional, ele pode ser enviado sozinho ou com família. E aí a gente começa a falar dessas ameaças, né, à expatriação, porque a gente tem que pensar se foi esse sistema, né, familiar que foi enviado ou se foi uma única pessoa para pensar nessas ameaças, porque quem me conhece sabe que minha especialidade é com co-expatriadas, que são as mulheres que deixam aí suas vidas, né, pausam as suas carreiras para poder acompanhar a carreira do outro, né, o sonho do outro, que são esses funcionários e funcionários que são enviados para essa carreira internacional. Mas quando a gente fala da expatriação no sentido amplo e ameaças, a gente pode falar de toda uma família. Né? Porque pode ser uma família toda enviada para o exterior. Mas no meu campo, eu trabalho muito com as ameaças às co-expatriadas, né? As mulheres que acompanham esses maridos, que é o que eu gostaria de aprofundar aqui, porque nós mulheres, a gente já tem que ter cuidado com diversas ameaças só por sermos mulheres no mundo, né? Mas a expatriação vai trazer outras camadas. Mas isso não quer dizer que a expatriação não traga ameaças também para esse expatriado que deixa o seu país, vai para um processo de expatriação. Mas isso é uma longa história para talvez outro debate, como também para os filhos de expatriados, né? Que são os TCKs, e que também é um tema que me interessa muito. Então, quando a gente fala
de uma forma ampla e para te responder mais diretamente, de ameaças na expatriação, a gente tem que pensar com quem que a gente está falando, de quem que a gente está pensando em ameaça, porque se eu pensar nesse funcionário expatriado, a gente tem que pensar na carreira dele, nos desafios que ele vai encontrar nessa nova posição, o quanto o estresse de se ele vai sozinho, que é o que ele vai ter que encontrar lá sozinho, ou se ele vai levando a família, o quanto isso traz de culpa para ele nesse processo. Então, a gente pensa nesses fatores, mas se a gente pensa no co-expatriado, a gente pode aprofundar nessa conversa. E para os filhos, a gente já entra em outras questões. Mas se a gente for pensar em expatriação, são muitas camadas de ameaças que muitas vezes o expatriado, a expatriada, ela não está consciente porque vem com um pacotinho de muitas coisas boas que a gente sai, pega o avião pensando só nas maravilhas que o pacote da expatriação vem e não pensa nessas ameaças que elas são muito camufladas dentro do processo. Perfeito. Oda, hoje eu amanheci aqui em Portugal com seus stories, não é? Hoje, nas suas redes sociais, você estava fazendo uma leitura crítica, não é? Estava entregando ali sobre a sua opinião, a sua perspectiva técnica enquanto profissional e também enquanto mulher, não é? Sobre o número de feminicídios ao redor do mundo. E quando você faz esse recorte, não é? Sobre essa sua especialidade, sobre essa sua abordagem com as co-expatriadas, o que é que não parece, mas pode ser uma ameaça para essas mulheres co-expatriadas ao redor do mundo? Ótimo. E aí a gente chega na ameaça que é a principal, que é a camuflada de conforto financeiro. A expatriação chega para co-expatriada, para a mulher, como o conforto financeiro. Você vai ganhar mais, você vai receber pacote, né, de benefícios por expatriado. E para a co-expatriada, a mulher que acompanha, vai sempre chegar com uma frasezinha do tipo: você não vai nem precisar trabalhar, porque eu vou ganhar tão bem, vão ter tantos pacotes de benefício, né? Muitas vezes o aluguel da casa, a empresa que paga, a escola das crianças, a empresa que paga, passagens aéreas para voltar para o Brasil pagas. É tanto benefício financeiro que uma ameaça que fica camuflada é justamente a dependência financeira. E as mulheres não compreendem, não que conforto, que segurança financeira traga uma blindagem, né, por exemplo, para o feminicídio, infelizmente não. Mas na situação de você deixar o seu país e ir para um outro país e perder a sua segurança financeira, a sua independência financeira, isso é uma ameaça muito grande para a mulher mais ainda, né, do que no seu próprio país. Eu acho que essa é a grande ameaça para a co-expatriada e que ela é uma ameaça totalmente velada dentro da expatriação e que a gente tem que falar mais sobre isso. Perfeito. Oda, nessa sua experiência com essas mulheres co-expatriadas, existe algo que elas negligenciam por elas não entenderem a gravidade da circunstância? Sim, sim. Eu acho que é até por isso que o tema tem que ser mais falado, porque como vem empacotado, né, nesse grande presente de benefícios, né, morar num país super atrativo, na maioria das vezes, com grandes benefícios, vem camuflado de só coisas boas. É, Ontem eu estava numa palestra também com advogados, eu estava falando disso, de como para muitas mulheres soluciona um problema que é real na vida das mulheres, que é em que momento eu vou pausar minha carreira para ter filhos. Esse é um problema que toda mulher passa, e quando a gente está ali no auge da nossa carreira, a gente fica assim, caramba, eu vou ter que parar agora para ter filhos. Que momento eu faço isso? É muito comum que a expatriação venha nesse momento. E aí o seu marido recebe uma proposta, você estava ali pensando, nossa, eu queria ter filhos, mas se eu parar agora vai ser tão ruim para minha carreira. Aí chega o seu marido com uma grande proposta de ganhar melhor, e você fala,
é maravilhoso, perfeito. Eu vou morar num super país, né, com segurança muitas vezes, que aí são expatriados, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. Nossa, vai ser uma super boa educação para o meu filho. Vou poder pausar minha carreira sem botar no meu currículo que eu parei para ser mãe, né? Porque essa desculpa que ela vai ter que dar, né, para a empresa, para o mundo corporativo e seu currículo, mas eu vou expatriada. Então, é a pausa perfeita para eu ser mãe. Aí, o que é que essas mulheres fazem? Elas pausam a sua carreira, elas dão um gap na carreira que toda economista, eu tenho um livro aqui que eu adoro, que chama Carreira e Família, da Nobel Prize, que é a Cláudia Goldin, que é uma portuguesa, né? Que ela fala justamente disso, de como esse gap na carreira da mulher faz com que ela, para o resto da vida, esteja em desvantagem financeira. E aí a mulher dá essa pausa pensando que não há nenhuma ameaça na vida dela. O que que acontece? A expatriação nunca é uma única expatriação. Raramente, o primeiro contrato é fechado assim. Ah, é só 3 anos. Bobinha, ela acha que vai ficar 3 anos no exterior, ter seu filho, vai voltar e a carreira dela vai continuar. Mas normalmente esse contrato vai ser renovado. Ele só não vai ser renovado se o processo tivesse sido muito ruim, se o companheiro tiver tido uma performance muito ruim, se a família não tivesse adaptado, que a maior causa de retorno de famílias expatriadas, a desculpa é a falta da adaptação da família, seja do acompanhante ou seja dos filhos. Se não, esse contrato vai ser renovado. Ao invés de você voltar para o Brasil, que era o esperado, ou você vai continuar nesse país, ou quando ele é muito bem sucedido, geralmente ele vai ser enviado para outro país. Dentro da expatriação, quanto mais você muda, é na realidade, muitas vezes, uma expressão de sucesso. Que aí ele vai assumir talvez a presidência na Ásia, por exemplo, né? Então, se ela é bem sucedida, você vai continuar mudando, né? Existem conheço mulheres que já mudaram 10 países, 11 países por conta da carreira, né? No mundo corporativo isso acontece. Então, isso traz um prejuízo muito grande para a vida profissional da mulher. E o que que isso traz? Dependência financeira. Então, o que que acontece? O casal tá mais rico. Aos olhos do casal, ele tá mais rico, porque ele ganha mais, ele ganha em dólar ou em euro, né? Então, ela tá vendo que patrimonialmente eles estão ricos, mas quem tá rico? Ela não, ela empobreceu. Ela não tem salário há anos. Muitas dessas mulheres não tem projeto de aposentadoria mais. A maioria esquece de pagar uma previdência privada, não tem mais a sua aposentadoria no Brasil, que não é nada, mas é uma aposentadoria. Não tem mais sua continha ali de socorro, né? No caso, quando a gente trabalha, né? Quando eu Reserva de trabalhava emergência. a reserva de emergência, que era os 6 meses do nosso salário, né? Sim. Porque a gente tem essa ideia, a gente está trabalhando, a gente lembra disso tudo. Quando elas saem, elas pensam, a gente está ficando rico, a gente está ganhando em euro, em dólar, tá tudo bem. Entrega na mão dele, porque muitas vezes não fala o idioma, ou existem casos onde a conta do banco é totalmente dele. Ela tem o cartão, ela tem uma conta conjunta, mas se ela foi ao banco, isso aconteceu comigo aqui na Suíça, tá? A conta é do marido, né? E aí eu toda crente. Ah, mas conta conjunta, né? Claro, com certeza. Vou lá porque eu quero um outro cartão. Aí eu chego lá e falo assim: olha, tem uma conta aqui no banco, eu tô precisando de um outro cartão. Aí ele, não, não posso, porque a conta não é sua. Eu falei, não, como assim? A conta é Não, veja conjunta. bem, olhe. Aí, não, só seu marido pode autorizar. Bem-vindo à Suíça. Né? Sua conta é conjunta, só seu marido, dono da conta, pode autorizar, mesmo que seu nome esteja no seu cartão. Você tenha que assinar os papéis, eu tenho que assinar os papéis, mas só ele tem autoridade sobre a conta. Então, isso é uma realidade que acontece constantemente, e isso é dependência financeira. Então, é uma ameaça, ou podemos dizer, a ameaça principal é financeira, e elas não estão vendo. Pois. Yoda, nessa sua experiência clínica, nessa sua experiência enquanto também uma mulher expatriada, qual seria a verdade mais dolorosa que essas mulheres co-expatriadas se dão conta quando elas já estão no exterior? O que é que chega para você no teu consultório e nas tuas consultorias? É que a pausa na carreira foi mais.
prejudicial do que elas pensavam. Sim. Muitas vezes elas acham que a pausa vai ser pouca, né? Como eu disse, vai ser só uma pausa, vai ser pouco tempo. Ou mesmo que elas achem que vai ser por muito tempo, isso não vai me abalar, isso não vai mexer com a minha identidade, né? Muitas pensam, eu sei o que eu sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de ser dona de casa, eu estou feliz que eu estou criando meus filhos, né? Que privilégio que meus filhos têm a mãe, né? cui- Criando realmente meus filhos, e é um privilégio muito grande. Então, tudo isso vai camuflando que a pausa na carreira, que significa a pausa de um mundo profissional, onde vai construindo uma parte muito importante da sua identidade, que é como o mundo lhe vê, né, para além de outros papéis, como ser mãe, mulher, não é? Isso vai deixando de existir. E você não consegue mais se ver através de outros olhos. E a gente sabe, como psicólogo, que nossa identidade passa por isso, né? Então, como os outros nos veem, eles servem como um espelho para a gente. E aí elas não entendem o quanto essa pausa vai deixar de existir muitos espelhos necessários para que eu consiga me ver de uma forma muito importante, né? Inclusive na minha autoestima, não é? No meu senso de autoeficácia para o mundo. Muito bom. Oda, esse seu trabalho é um trabalho muito especial porque você permite com que essas mulheres se devolvam elas mesmas, não é? É uma jornada para facilitar o empoderamento dessas mulheres. O seu trabalho, ele ilumina o caminho para que essas mulheres se reencontrem, não é? Por vezes onde se deixaram, e para que elas consigam se perceber com os poderes que têm e com os poderes que podem ter. E quem lhe acompanha também nas redes sociais sabe o quanto que você é requisitada para estar nos eventos, para palestrar, a quantidade de prêmios e reconhecimentos que você já recebeu. Mas existe uma pergunta hoje que eu acho que essa é uma pergunta para muitas pessoas que lhe admiram, que acompanham o seu trabalho e que muitas vezes não lhe entendem. Na sua vida, qual foi o reconhecimento que ainda não veio? Eita! E se existe esse reconhecimento, que Sim. talvez ao longo da jornada gostaria, mas que ainda não chegou? Uhum. Ai, Vitor, que pergunta, né? Ahn, eu acho que, e aí conversa com muitas mulheres, porque quando eu falo da autoestima e do senso de autoeficácia, eu acho que o maior reconhecimento e o mais difícil vem da gente mesmo. Quando eu digo que a pausa, ela é muito impactante para a gente, muitas mulheres pensam assim: ah, Odalé, mas eu não pausei. Hoje, com online e tudo mais, muitas mulheres vão empreendendo e vão se virando. Eu mesmo nunca pausei, né? Eu falo da pausa e eu sou a primeira a dizer assim, gente, eu nunca pausei na vida, né? Meu filho tinha 9 meses quando estava com 2 meses que eu estava em Nova York, eu já estava deixando ele no meio do metrô para ir para aula de inglês, não é? Parava o metrô, entregava ele, voltava para o metrô e ia para aula de inglês. Quando ele estava com 1 ano, eu já estava na especialização de Gestalt terapia, né? Quando ele estava com 2, ele já estava na escola na Tailândia e eu já estava empreendendo na Tailândia com um business de joia. Quando ele estava com 4, eu já estava atendendo uma clínica de psicologia lá. Então, assim, eu nunca pausei, mas eu pausei da carreira da Odaléia psicóloga no Brasil, onde os meus colegas psicólogos me viam como psicóloga. Então, me firmar e me reconhecer como uma psicóloga brasileira, não é? Como uma psicóloga sem pausa na minha carreira, mesmo como eu disse, né? Menos de 1 ano que eu estava em Nova York, eu já estava numa especialização em Gestalt em Nova York. Ah, mesmo isso, parte de mim, a dificuldade de me reconhecer como uma psicóloga que tem uma estrada que nunca parou. Mas só pelo fato de que algumas épocas da minha vida, por conta da expatriação,
eu não pude clinicar, eu não pude me intitular psicóloga, né? Quem vive nos Estados Unidos sabe o quanto é difícil, e nos 2 anos que eu vivi a primeira vez, nos outros 3 anos que eu vivi a segunda vez em Nova York, eu não podia me chamar psicóloga. Então, esses gaps na minha vida fazem que eu mesma não me dê esse reconhecimento da psicóloga que eu sou. Então, eu acho que se a gente for falar qual reconhecimento que falta, é esse, e é de mim mesma. E é por isso que eu digo, quanta gente, enquanto mulheres co-expatriadas, que acompanham os seus parceiros, que a gente que apoia a carreira internacional deles, a gente tem que ter essa consciência que tem que partir de nós esse reconhecimento, porque você pode ter todos os troféus lá fora, mas se a gente não entender que mesmo pausando, ou mesmo não pausando, mesmo que você empreenda, não é, que é o que muitas mulheres co-expatriadas fazem, se a gente não reconhece que isso também faz a minha identidade, que isso também me fortaleceu, que isso também enriqueceu a mulher que eu sou hoje, esse reconhecimento vai ficar faltando. Nossa, eu acho que essa é uma fala muito sincera e a gente sente muita verdade, assim. E essa é uma fala que certamente conecta com os nossos ouvintes, não é? Que estão passando por uma experiência parecida com a sua, ou que estão no caminho para passar, ou que muitas vezes sonham em passar por isso. E olha, em tantas culturas que você já passou, tanto acompanhando, tanto trabalhando ou a passeio. E ao longo dessa sua vivência nessas culturas diferentes, e ao longo dessa sua jornada, do que você se arrepende? De não ter, e é por isso que esse é meu propósito, de não ter começado, ou de não ter continuado com o mesmo cuidado financeiro que eu tinha quando comecei minha carreira. E é bem interessante que quando a gente foi embora do Brasil, como a gente ia embora mesmo, o meu marido teve muito esse cuidado, assim, vamos fechar todas as contas, a gente, uma empresa, então, assim, a gente fechou a empresa, a gente teve todo o cuidado jurídico, fiscal, então a gente deu saída fiscal, a gente teve todo o cuidado de sair com tudo organizado, contas todas pagas, tudo que a ONU recomendou, do tipo, a gente tinha que ter um dinheiro fácil, esqueça a palavra. Com rápida liquidez. Rápida, isso, liquidez. A gente tinha que ter liquidez para não deixar dinheiro em imóveis, em coisas assim, porque como a gente estava vivendo fora, a gente tinha que ter liquidez para pegar o dinheiro. Se tivesse que ir embora de um país, né, tinha que ter dinheiro rápido para poder se movimentar. Trabalhando pela ONU, essa era uma recomendação. Então a gente teve todo esse cuidado de ter esse dinheiro fácil no banco que a ONU recomenda e tudo mais. Então a gente teve todo esse cuidado. Mas na época eu não tinha conhecimento. Então, o único arrependimento que eu tenho realmente é que eu não continuei cuidando da minha vida financeira desde o início com o mesmo cuidado. Então, por isso que hoje eu ensino tanto às mulheres e lembro tanto, não é que a gente desconfie dos nossos maridos. Eu acho que essa é uma fala muito importante que eu não posso deixar de falar. A gente conecta muito dinheiro e amor são conversas que não andam juntas. Como se a gente falar de dinheiro é desconfiar dos nossos companheiros. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A nossa segurança de uma boa aposentadoria não é nada desconfiando dos nossos companheiros. É que se eu também tenho uma boa aposentadoria e nós dois vamos envelhecer juntos, é bom para os dois. E na época, a gente muito jovem, imagina, ele tinha 29, eu tinha 28 anos quando a gente deixa o Brasil. O que que a gente pensou? Fecha tudo, vamos embora. A gente nunca imaginou que eu fechei, né, a minha previdência privada que eu já tinha, que eu não estava pagando INSS, fui-me embora, porque o meu INSS era da minha carteira assinada e não tinha mais carteira assinada. Porque eram dois jovens, a gente não pensava nisso. E foi só alguns anos depois que caiu a ficha dos dois e conversando, a gente falou: não, tá errado isso. E aí eu passei a ter uma previdência privada. Mas demorou muito tempo, é claro, tudo tá organizado hoje, mas é o único arrependimento assim, nosso, meu e dele, que a gente não começou a fazer isso muito cedo por falta de experiência financeira mesmo e falta de experiência de sair expatriado assim, não pensar nisso. Então hoje eu recomendo a todas as mulheres que nunca elas deixem esse gap e se protejam financeiramente.
porque amor não tem nada a ver com dinheiro, né? E as coisas podem andar juntas, amor anda junto com dinheiro, na verdade, né? Porque quando a gente ama, a gente cuida. Então, é uma conversa que tem que ser fácil, não pode ser difícil entre um casal. Perfeito. Eu acho que você tem uma característica, Oda, que lhe habilita a cuidar de mulheres, que é essa sua jornada em diferentes culturas e essa sua abertura intercultural a diferentes tipos de mulheres ao redor do mundo. Ao longo desse seu caminhar, com tantas mulheres que cruzaram seu caminho, quais são as maiores lições que elas deixaram para você hoje que você poderia trazer algumas hoje? Eu acho que a maior lição que eu aprendi que atendendo mulheres tanto de vários estados brasileiros, com várias vivências, com mulheres de outras culturas, que eu atendo também English speakers, né, de outras culturas, é que não existe uma forma só de ser mulher no mundo. Não existe uma forma só de ser casal no mundo. E é por isso que eu digo que quem ama cuida. Então a gente não pode achar que falar de dinheiro não fica legal falar com o marido sobre isso, não fica legal falar sobre divisão de tarefas com o marido em nenhuma cultura. A primeira conversa pode ser difícil, mas não deve ser impossível, né? O diálogo tem que ser possível e não existe uma só forma de ser mulher. Então, não dá para a gente olhar para a coleguinha do lado e pensar, esse é o modelo certo. E tem que existir um modelo certo para você. E é por isso que eu digo, o único arrependimento dessa vida expatriada minha seria eu deveria ter me preparado financeiramente melhor, ter cuidado melhor, igual eu cuidava, é mais nesse sentido, assim. É a única coisa que eu consigo pensar, assim, de arrependimento, mas eu acho que o primeiro ponto é esse, que não existe uma forma. Não é porque a Odaleia pensa na questão financeira, esse é o arrependimento dela, que eu deveria olhar só para isso. Porque pode ser até que o seu sistema financeiro, né, pessoal, não esteja bem organizado e tem outras coisas muito bem organizadas. Então, cada mulher tem uma forma de se estruturar, mas existe o mínimo, o básico, que é a nossa segurança. Né? E enquanto mulher, a gente tem que lembrar que a gente está em mais risco. E essas ameaças, que é onde a gente começou essa expatriação, é lembrar que se dentro do país da gente, a gente, quanto mulher, já está em mais vulnerabilidade, a gente tem que lembrar que vivendo fora da nossa, longe da nossa rede de apoio, fora dos nossos sinais conhecidos, longe do sistema é, é, conhecido de forma de trabalho, a gente vai estar em mais vulnerabilidade também, que gaps na carreira fazem com que a gente acabe ganhando sempre menos do que o nosso companheiro. É muito difícil uma mulher que sai expatriada, porque hoje em dia, graças a Deus, muitas co-expatriadas saem com a dupla carreira e conseguem trabalhar e tudo mais, mas é muito difícil conseguir o mesmo teto salarial, conseguir ganhar a mesma coisa. Então, a gente vai estar sempre em desvantagem e é necessário que isso seja reconhecido e não vá como uma vez uma conversa que eu escutei num evento, a pessoa dizer assim, mesmo que eu tenha mudado, o companheiro que aqui a gente divida tudo 50%. Poxa, a mulher acabou de mudar, ganha menos, não é? E o cara vem com papo de 50%. Gente, cada caso é um caso, mas a gente também tem que pensar na vulnerabilidade de uma pessoa que está fazendo um processo migratório e a gente tem que pensar na nossa vulnerabilidade enquanto mulher. Então, eu acho que dentro de uma sociedade que não dá tantos espaços ainda, sim, e a gente tem que pensar na vulnerabilidade de viver no exterior. Então, eu acho que a gente não pode procurar um único modelo, mas que a gente tem que lembrar quanto somos vulneráveis para que a gente não se coloque em situações de risco. E aí eu estou trazendo esse caso para a gente pensar: será que vale a pena muitas vezes acompanhar quando essa expatriação é por amor a um estrangeiro ou por amor a um cara que eu acabei de conhecer, não é? É muito bom a gente muito bem preparada e muito segura desse movimento. Muito bom. Oda, eu sei que você é uma mulher que saiu do Nordeste do Brasil e eu sei que você também é uma mulher que vive na Suíça hoje, não é? De que forma a sua expatriação transformou essa mulher com diferentes versões ao longo da vida? Sabe que eu acho uma coisa muito interessante quando eu vejo postagens dizendo que uma pessoa que vive no exterior não se sente mais de onde vem? Eu acho muito interessante quando eu vejo isso, porque
uma coisa que eu nunca deixei foi de me sentir do Nordeste, brasileira, na realidade. E eu conversei com você há pouco tempo sobre isso, Sim, né? Lá sim, daquele apartamentinho em sim. Fortaleza. Eu nunca deixei de me sentir de lá. Na verdade, todos esses lugares que eu fui e que hoje eu sou como eu sou, porque todos influenciaram na minha forma de ser. Eu fiz questão de olhar para todos os lugares que eu passei e dizer assim, o que é que tem legal aqui para me tornar um ser humano melhor? Então, nos Estados Unidos eu aprendi muito da questão financeira. Ao invés de eu caí, tá? Eu caí no consumismo, não vou mentir. Confesso. Confesso que eu caí muito na loucura do consumismo americano, mas a coisa que eu mais aprendi no sistema americano foi a organização financeira. Pensar anualmente, no budget anual, pensar o como um casal tem que estar preparado com questões muito básicas, de ter um papel dizendo o que é que eu quero que faça se eu morrer, que meus filhos fiquem, ser prático, porque ter realidade ou então as senhas do meu marido, ou então minhas senhas. Meus filhos sabem onde estão minhas senhas, porque se eu morrer, eles sabem onde está tudo. Eu aprendi muito com essa praticidade que a gente não vai deixar ninguém que a gente ama em perigo, em risco, se caso acontecer alguma coisa comigo. Então, eu aprendi muito isso nos Estados Unidos. Na Tailândia, eu aprendi a ser uma pessoa mais pacífica, porque eu não sou pacífica, mas a Tailândia me ajudou muito. Então, o Chai Chai, o Mai Penai deles me ajuda até hoje. Então, muitas pessoas falam assim: ah, nem parece que a Odalé é ariana. Graças à Tailândia, me ajudou muito. E hoje na Suíça eu aprendi a ser uma pessoa mais conectada com a natureza, mais apreciadora do belo, porque quando a gente vive no caos, uma coisa que a gente não entende é que o caos não deixa a gente se admirar com o belo. Eu sempre eu cresci em cidades grandes sempre, né? Fortaleza é a quarta maior cidade do Brasil. Nova York, não preciso falar. Bangkok, se você pensa que Nova York é lotada, é porque você nunca foi a Bangkok. Então eu sou acostumada com caos, né? E eu gosto, continuo gostando de caos, mas na Suíça eu aprendi que o silêncio, a solitude, o nada, ele nos dá espaço para admirar o belo, admirar determinadas coisas que no caos a gente não tem tempo, não tem espaço, nem visão. Então, cada lugar eu aproveitei um pouquinho para me transformar. Mas eu nunca esqueci que eu sou nordestina, nunca deixei de me sentir pertencendo lá. Quando eu chego em Fortaleza, eu já tiro meu relógio, eu já escondo o colarzinho, eu já fico na direção toda pronta e eu não sinto medo. Medo a gente sente, mas eu digo assim, eu Pois. não sinto que isso não me pertence. Não, isso me pertence. Eu que cresci aqui, eu tô acostumada com isso. Na realidade, eu me sinto feliz porque eu continuo safa. O trombadinha não me pega. Muito bom, muito bom. Olha, enquanto embaixador do Psicoterapia no exterior, eu tenho tido a oportunidade de participar de alguns encontros e de encontrar com os profissionais interculturais que pertencem à comunidade interculturalizar. E uma coisa que é unânime assim na fala deles é o quanto que eles se sentem representados por você, não é? Hoje você consegue demonstrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida familiar e o seu trabalho. E isso é uma meta, não é? E um objetivo de vida de muitos profissionais hoje que desejam estar alinhados ao propósito, que desejam fazer aquilo que gostam e ser muito bem remunerados por isso, não é? Mas eu acho que uma pergunta que todos eles podem se fazer e que essa também é uma curiosidade, não é, dos nossos ouvintes é: se tem algum dia que você acorda achando que não vai dar conta. Pode falar ontem? Pode. Ontem, ontem eu acordei e falei assim, não, hoje não vai dar. Ontem eu tinha um monte de aula, um monte de coisa para fazer. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? E aí, ontem eu até falei que eu tinha uma aula que eu não sabia o que ia ser a aula, né? E é muito amedrontador a gente ir para uma aula com uma plateia nova, né? Trocadilho com outro professor. Por mais que seja um tema que eu dominava, não tem como você pensar assim, isso não vai dar bom, né? Então, ontem eu acordei e falei assim, não vai dar, né? E eu tava pensando outra coisa, Vitor, que eu acho que é muito, muito relevante, assim, falar também, porque eu acho que muitas co-expatriadas são empreendedoras, e a maior dificuldade, eu acho, da gente ser empreendedora é que, na mentalidade das pessoas, é assim, ó,
empresa grande, ela não precisa fazer nenhum esforço e a gente compra deles, a gente não reclama deles, a gente não exige tanto deles, a gente simplesmente compra porque é a Nike, porque vamos botar Adidas e Puma. Não é? A Sim. gente só compra e se às vezes eu me lembro, tô tentando lembrar qual foi a marca, mas eu lembro de uma marca cara que eu comprei alguma coisa e se estragou recentemente, mas não tô me lembrando o que é que foi, porque eu esqueço essas coisas rapidamente. Mas o que que aconteceu? Investi caro numa coisa, a coisa quebrou rapidamente. O que é que eu fiz? Eu joguei no lixo e não falei nada. E eu fiquei pensando, cara, uma marca cara e eu vou ficar calada. Por quê? Que nem o que eu reclamo adianta, porque no imaginário das pessoas é uma marca cara. O que a Odaleia falar, o problema é da Odaleia, não é da marca cara, né? E aí a gente recolhe-se a nossa insignificância e deixa para lá. O que que acontece quando a gente é empreendedor? Quando a gente é um empresário pequeno? Todo mundo exige perfeição. Todo mundo exige o que não exige da empresa grande. Todo mundo quer desconto ou de graça, né? Porque não chega um familiar que não queira o seu brigadeiro de graça, ou que você vai fazer. Eu lembro de uma pessoa que fazia catering em Bangkok e chamaram ela para fazer um jantar. Né? Ela era daqueles, lembra chefe que vai na sua casa e faz o jantar, Sim. né? E uma pessoa fez uma proposta para ela ir fazer de graça e aí aquelas pessoas iam conhecer ela. Eu acho que quando a pessoa está começando, até uma boa proposta, porque a primeira vez que você vai fazer isso pode acontecer, mas ela já era uma pessoa que já tinha o seu business, né? Então é uma proposta até indecorosa para uma pessoa que já tem o seu business funcionando, a pessoa ir totalmente de graça fazer um serviço desse. Mas as pessoas têm a pachorra de fazer esse tipo de convite de graça, né, para uma empreendedora, porque tem essa mentalidade. Se a empresa é grande, eu pago caro, eu não reclamo, mas se ela é uma empreendedorazinha, eu posso fazer o que eu quiser. E para gente que empreende, para gente que é na clínica privada ou para gente que tá no mundo online, as pessoas olham para a gente como esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor que eu posso tudo, eu exijo tudo. As pessoas são grosseiras, as pessoas, ao invés de pensar que, pelo contrário, é uma pessoa como eu que está tentando fazer, que é a pessoa que está tentando o seu melhor, não. Eu vou destratar, não é? Então, eu acho que para co-expatriadas não desanime quando esses dias chegarem, que você achar não vou conseguir, por quê? Porque recebi reclamação que nem é verdadeira, porque não quiseram dar o meu preço. Quantas vezes a gente estuda tanto, se dedica tanto, faz o melhor produto e a pessoa fala, tá caro, tá? Quantas vezes eu faço pesquisa e eu acho que tá caro, mas tá caro para quem? Tá caro para mim que não tô com dinheiro. Ou tá caro para mim que não tô querendo investir naquilo, porque a pessoa sabe quanto vale o trabalho dela. Então, quando eu digo o valor da minha consulta e a mulher chega para mim e fala, tá caro, eu digo, eu penso meus botões, tá caro para você, querida, que não investe na sua saúde mental, que gasta milhares, né, em bolsa de marca, mas não quer pagar numa boa profissional. Até aconteceu um caso alguns anos atrás de uma pessoa que disse tá caro e eu falei, tudo bem, ela foi para outra pessoa, depois voltou, né, com o cachorrinho com o rabinho entre as pernas, dizendo, ai, pelo amor de Deus, me atende, porque a profissional era muito ruim e agora eu tô com um problema piorado e Putz. preciso da sua ajuda. Então, sempre penso assim, tá caro para quem? Então, para você que acordou desanimada, achando, hoje eu não consigo dar conta, porque eu só recebo reclamação, porque dizem que meu produto é caro, porque eu tô postando, não é? Na minha mentoria, eu trabalho muito com expatriadas que são empreendedoras, e uma das coisas, assim, tô postando, tô postando, tô postando e não vejo resultado, a gente tem que ter a perseverança. E quando a gente acordar assim, não sei nem para que que eu vou postar, porque não vendi hoje, né? É a gente pensar que é a perseverança que a gente consegue. Teve dias de eu falar assim, não, não tem sentido estar aqui, né? Porque assim, não chega cliente, mas quando chega o momento de chegar o cliente, a gente vê o valeu a pena. Então a gente tem que ter, e é por isso que a terapia é tão importante, porque aonde é que eu vou encontrar o suporte, onde eu vou encontrar força para entender que sim, o trabalho que eu estou fazendo é honesto, é sério, eu estou tentando o meu melhor, mas vão sempre existir essas pessoas que vão lamber o chão da grande marca, mas não vão respeitar o pequeno microempreendedor com o respeito que deveria ter. Então, todos os dias ou alguns dias eu acordo, hoje eu não vou dar conta, porque empreender
exige muito da gente, não é? Eu até acho ridículo as pessoas falarem assim, nossa, CLT saiu de moda, Deus me livre, é uma carteira assinada. Eu falo, gente, eu já fui carteira assinada, é bom demais, a gente só tem o ponto para bater e sair, é a melhor coisa do mundo. Pois. Só que são escolhas, né? E empreender é muito bom, mas é muito desafio e vão ter muitos dias que a gente vai acordar achando que não vai dar conta. Sim. E Oda, isso se conecta também a uma outra curiosidade que os nossos espectadores têm sobre a sua jornada. Quem lhe acompanha e vê o seu percurso, não tem dúvida que hoje você alcançou a posição de uma mulher bem-sucedida, não é? Bem-sucedida no sentido amplo dessa expressão, desse equilíbrio entre as diferentes personagens que você precisa interpretar ao longo do dia, ao longo das semanas, não é? Sucesso esse que foi conquistado com muito estudo, com muita dedicação, com muita renúncia e por vezes com solidão, não é? Para você chegar onde você chegou. O que foi que você precisou abrir mão? Foram várias etapas, né? Então, e eu sempre falo isso para as minhas co-expatriadas, que tem fases da vida. E como eu estou 23 anos fora do Brasil, já teve etapa onde eu tive que trabalhar menos, porque meus filhos eram menores. Então, eu trabalhava menos, nunca parei de trabalhar, como eu disse, mas tive que trabalhar menos, né? Porque as meninas voltavam da escola e eu voltava para casa. Então, fazia uma jornada de trabalho menor para me dedicar mais a eles. Hoje, eles estão adultos, né? Então, eu posso me dedicar mais ao trabalho. Mas hoje, por exemplo, a minha vida social, tá bem menos reduzida. Porque eu invisto muito mais no trabalho. Então, a gente precisa saber o que que a gente está pagando para ter o quê, né? E hoje eu vejo que até outro dia eu fui encontrar com uma amiga que eu não via há um tempão e eu disse, eu tô com saudade dela e eu preciso fazer essa conexão, porque se eu tô com saudade, eu preciso fazer o movimento. E com consciência de que minha vida social tá em frangalhos por conta do trabalho, eu disse, eu tenho que fazer isso. Aí eu arrumei um tempinho, corri para tomar um café com ela, porque a gente precisa ter consciência do preço que a gente está pagando para o que a gente conseguir. Mas o que eu nunca coloquei em xeque para alcançar as coisas que eu queria foi a minha família, meu marido, meus filhos. Isso eu nunca coloquei em xeque, né? Então, eu posso estar com a vida social em frangalhos, mas o relacionamento eu tô sempre nutrindo, né? Então, tô sempre tentando estar junto com o marido. Viajei até, né, para South África só para encontrá-lo no Dia dos Namorados. Então, o romance e o carinho na relação que já vão para 30 anos, eu nunca deixei passar. E com os filhos, né? Às vezes eu estou em reunião e minha filha liga de Londres, da Holanda, onde ela estiver, e eu logo que termino já ligo para ela, faço o momento para ela. Meu filho é a mesma coisa. Então, achar momentos para a família sempre foi primordial e sempre será, porque tudo vai passar. Porque quando você falou assim, uma mulher bem-sucedida, eu penso imediatamente, o único sucesso que eu vejo na minha vida é realmente minha família, meus filhos. Esse é o grande sucesso, porque quem conseguiu, né, ter um bom relacionamento com seus filhos e se sentir seguro, feliz e amada nesse ciclo, eu acho que isso é ser bem-sucedido hoje no mundo. Então, poder deitar minha cabeça no meu travesseiro de noite, me sentir em paz, numa casa com paz, em relacionamentos em paz, eu acho que isso sim é bem-sucedido. Muito bom. Uma resposta alicerçada em muita humildade, não é? Uma conquista essa reforçada ao longo de muitos anos. Oda, e para que a gente pudesse terminar esse nosso encontro hoje, se você partisse dessa existência hoje, qual seria o legado que gostaria de deixar para a humanidade? Eu espero que eu possa ter deixado muita coragem de ação para as pessoas que me conheceram. Eu acho que é isso. Eu acho que movimento é a palavra que eu tento passar para as pessoas. É tanto que é difícil até para mim escutar alguém e não pensar no movimento, seja no movimento de conectar essa pessoa, seja no movimento de, enquanto psicólogo, um movimento São de 14 horas. no movimento de
do processo terapêutico dela, qual é o próximo passo aqui, o que que eu preciso planejar na próxima. Eu sempre estou no movimento de ação, porque eu acho que a vida é isso. Se a gente para, tudo para. E eu acho que o movimento é que leva a gente para o lugar de desejo. E se eu puder deixar alguma coisa para o mundo, é isso: é que quem está em movimento, quem está em busca do seu lugar no mundo, ele vai chegar. A gente só precisa ter consciência do que a gente quer e não parar nesse movimento em busca da vida que a gente quer ter pra gente. Maravilha. Obrigado, Oda, por sua presença. Que privilégio ter o seu compartilhar de histórias aqui, para além daquilo que a gente acompanha nas redes sociais, mas um pouquinho desse bastidor que traz muita sustentação para a sua história e que nos permite nos mantermos alinhados, nos mantermos conectados e, acima de tudo, nos mantermos conscientes no nosso caminhar. A sua existência nos inspira e que a gente possa estar cada dia mais juntos. Gostaria que você deixasse sua mensagem final para o pessoal. Ai, que lindo, tô até emocionada. Que palavras lindas, Vitor. Você é uma pessoa muito iluminada e ficou tão fácil falar por isso. Você é iluminado mesmo e é muito bom ter você por perto, né? Muito bom mesmo. Acho que o que eu gostaria de falar é que sair do Brasil, não importa como a gente saiu, amparado ou sem amparo, com parente perto ou com parente não perto, com emprego ou sem emprego, com status, sem status, não importa como a gente saiu, a gente sempre sai com a esperança de que vai ser melhor. Ninguém deixa a sua terra sem achar que está indo para algo melhor. E por muitas vezes é sim melhor, mas vai ter muito dia que a gente vai perguntar e vai dizer assim: o que é que eu fiz? Por que que eu vim? Por que que eu fiz isso? Porque vão ter dias difíceis. E aí é nesses momentos que a gente tem que lembrar que tanto faz se for no Brasil ou no outro país, a vida é feita de dias fáceis e de dias difíceis. O que a gente tem é que ter certeza que essa escolha ainda faz sentido na vida da gente e que a gente não precisa ter raiva do que a gente viveu, nem de onde a gente veio, nem do que a gente é, para a gente amar o novo eu que está nascendo. Porque é inevitável, vai nascer um novo eu, a gente vai conhecer tanto mundo, tanta coisa boa, dá para a gente gostar dos dois, mesmo que o eu do passado já não faça mais nenhum sentido. Dá para amar tudo. E essa é a beleza da gente sair da ilha e poder olhar para a ilha, que é o que a gente faz. Aí a gente sai do Brasil, a gente consegue olhar para ela, ver o que era bom, o que é ruim, mas essa é a beleza. Então, que a gente nunca esqueça que esse trajeto faz muito sentido quando a gente consegue amar tanto a nossa versão do passado, porque era do passado, e a gente consegue ver a beleza da nossa nova versão também. Muito bom. Maravilha. Obrigado, Oda. E se essa conversa se conectou com a sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos você e que não é um exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida, e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. E se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não precisa procurar isso sozinho. Na descrição deste episódio você encontra um link para o Diretório Internacional do Psicoterapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país, com uma compreensão real da sua experiência migratória. A realização desse podcast conta com o apoio do Psicoterapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já está atendendo brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psicoterapia no Exterior, então entre no nosso perfil no Instagram e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você ama e que mora fora ou que talvez está pensando em colocar o pé na estrada, porque certamente ela vai se identificar com essas palavras. A gente se encontra por aqui no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.